4 exemplos de tipos narcisistas. 1. O narcisista com controle completo. Ao conhecer Joseph Stalin, de 1879 a 1953, na parte inicial da sua administração como primeiro-ministro da União Soviética, a maioria das pessoas o considerou surpreendentemente simpático. Embora fosse mais velho do que quase todos os seus subordinados, ele encorajava qualquer um a tratá-lo pela forma familiar de você em russo. Era completamente acessível até aos funcionários mais jovens. Ao escutar o que alguém dizia, ele o fazia com tanta intensidade e interesse, os olhos penetrando o interlocutor. Parecia capaz de captar os seus pensamentos e dúvidas mais profundas. No entanto, a sua maior qualidade era fazer as pessoas se sentirem importantes e parte do círculo interno dos revolucionários. Ele passava o braço em torno do seu interlocutor e o acompanhava até o escritório dele, sempre terminando o encontro com um comentário pessoal. Como um jovem escreveu mais tarde, aqueles que o viam ansiavam por vê-lo de novo, pois ele criava uma sensação de que havia agora um laço que os unira para sempre. Às vezes, tornava-se um pouco distante, o que levava os seus seguidores à loucura. Então, aquele ânimo passaria, e eles voltavam a se deleitar com a afeição dele. Parte do charme de Stalin estava no fato de que ele era o epítome da revolução. Era um homem do povo, tosco e um pouco rude, mas alguém com quem o russo típico era capaz de se identificar. E, acima de tudo, conseguia ser bem divertido. Adorava cantar e contar piadas obscenas. Com essas qualidades, não era de admirar que, aos poucos, acumulasse poder e assumisse o controle total da maquinaria soviética. No entanto, à medida que os anos passaram e o seu poder cresceu, outro lado do seu caráter aflorou de forma gradativa. A cordialidade aparente não era tão simples quanto parecia. Talvez o primeiro sinal significativo disso entre os membros do círculo interno tenha sido o destino de Sergei Queiroz, poderoso membro do Politburo, desde o suicídio da esposa de Stalin em 1932, seu melhor amigo e confidente. Queiroz era um homem um tanto simples e entusiástico que fazia amigos com facilidade e sabia como confortar Stalin. Contudo, começou a se tornar um pouco popular demais. Em 1934, diversos líderes regionais o abordaram com uma oferta. Cansados do modo brutal com que Stalin tratava os camponeses, pretendiam instigar um golpe de Estado e queriam torná-lo o novo primeiro-ministro. Queiroz, porém, permaneceu leal e revelou o plano a Stalin. Este lhe agradeceu profusamente, mas algo mudou nas suas maneiras em relação a seu subalterno a partir de então, adotando uma frieza que nunca existira antes. Queiroz entendeu a situação que havia criado, pois revelara a Stalin que este não era tão popular quanto imaginara, e que uma pessoa em particular era mais estimada do que ele. Pressentindo o perigo em que estava agora, tentou de tudo para acalmar as inseguranças de seu superior. Em aparições públicas, mencionava o nome dele mais do que nunca. As suas expressões de elogio se tornaram mais excessivas. Isso apenas pareceu deixar Stalin ainda mais desconfiado, como se Queiroz estivesse se esforçando demais para encobrir a verdade. Antes, havia sido um sinal de como os dois eram próximos que Queiroz se atrevesse a rir de Stalin, mas agora este por certo veria essas piadas sob uma luz diferente. Queiroz se sentia aprisionado e impotente. Em dezembro de 1934, um atirador solitário assassinou Queiroz em frente ao seu escritório. Embora ninguém conseguisse implicar Stalin de forma direta, parecia quase certo que a morte tivera sua aprovação tácita. Nos anos após o assassinato, muitos de seus amigos íntimos foram presos, um após o outro, causando a grande purgação dentro do partido durante o fim da década de 1930, em que centenas de milhares perderam a vida. Quase todos os seus principais subordinados apanhados pela purgação foram torturados para que confessassem. Depois disso, Stalin ouvia com avidez quando os torturadores lhe contavam do comportamento desesperado dos que um dia haviam sido seus amigos. Ria dos relatos de como alguns se ajoelhavam, e chorando, suplicavam por uma audiência com ele para lhe pedir perdão pelos pecados e que os deixasse viver. Parecia saborear essa prova de humilhação. O que aconteceu com ele? O que mudou esse homem que havia sido tão simpático? Aos seus amigos mais íntimos, ainda demonstrava afeição inalterada, mas, num instante, era capaz de se voltar contra eles e sentenciá-los à morte.
Outros traços estranhos se tornaram evidentes. Por fora, Stalin era modesto ao extremo, era o proletariado encarnado. Se alguém sugerisse que lhe pagassem algum tributo público, reagia com raiva. Item um homem não deveria ser o centro de tanta atenção, dizia. No entanto, aos poucos o seu nome e imagem começaram a aparecer em tudo. O jornal Pravda publicava histórias sobre o que ele fazia, quase o endeusando. Numa parada militar, aviões voaram informação soletrando o nome Stalin. Este negava qualquer envolvimento nesse culto crescente em torno de si, mas não fazia nada para impedi-lo. Era cada vez mais comum que falasse de si mesmo na terceira pessoa, como se houvesse se tornado uma força revolucionária impessoal, e, como tal, fosse infalível. Caso pronunciasse errado uma palavra num discurso, cada um que discursasse a seguir tinha que a pronunciar da mesma maneira. Se eu dissesse a palavra certa, confessou um dos seus principais comandados, Stalin sentiria que eu o estava corrigindo. E isso poderia se provar um ato suicida. Quando pareceu certo que Hitler se preparava para invadir a União Soviética, Stalin começou a supervisionar cada detalhe do esforço de guerra. Ele repreendia os seus subalternos o tempo todo por abrandarem os seus esforços. Eu sou o único lidando com todos esses problemas. Estou aqui sozinho, queixou-se certa vez. Logo muitos dos seus generais passaram a se sentir num dilema. Se dissessem o que pensavam, ele se sentiria horrivelmente ofendido, mas se acatassem a opinião de Stalin, este respondia com um ataque de raiva. De que adianta falar com vocês? Berrou ele, um dia, a um grupo de generais. Não importa o que eu digo. Vocês respondem, sim, camarada Stalin, é claro, camarada Stalin, sabe a decisão, camarada Stalin ponto. Nessa fúria por se sentir sozinho no esforço de guerra, ele despediu os generais mais competentes e experientes. Agora supervisionava todos os detalhes do esforço de guerra, até mesmo o tamanho e formato das baionetas. Logo se tornou uma questão de vida ou morte para os comandados de Stalin conseguir ler com precisão os ânimos e caprichos do líder. Era crucial nunca o deixar ansioso, o que o tornava perigosamente imprevisível. Era preciso fitá-lo nos olhos para não dar a impressão de estarem escondendo algo, mas alguém que o olhasse por tempo demais poderia deixá-lo nervoso e constrangido, uma mescla muito arriscada. Era preciso tomar notas quando Stalin falava, mas sem escrever tudo, o que despertaria suspeitas. Alguns que eram francos com ele se deram bem, enquanto outros acabaram na prisão. Talvez a resposta fosse saber quando acrescentar um toque de franqueza, mas acatar o que ele dizia na maior parte do tempo. Entender-no se tornou uma ciência arcana sobre a qual eles discutiam entre si. O pior destino de todos era ser convidado para jantar e assistir a um filme no fim da noite na casa dele. Era impossível recusar um convite desses, que se tornou cada vez mais frequente após a guerra. Por fora, era tudo como antes uma fraternidade calorosa e íntima de revolucionários. Por dentro, porém, era puro terror. Durante as sessões de bebedeira que duravam a noite inteira, Stalin mandava diluir bastante a sua própria bebida. Ele mantinha um olhar vigilante em todos os seus principais subalternos. Ele os forçava a beber cada vez mais até perderem o controle. Em segredo, deliciava-se com os esforços deles para não dizer ou fazer nada que os incriminasse. A pior parte vinha ao fim da noite, quando Stalin ligava o gramofone, colocava alguma música e mandava os homens dançarem. Ele obrigava Nikita Khrushchev, o futuro primeiro-ministro, a dançar opak, uma dança altamente extenuante que inclui muitos agachamentos e chutes. Era comum que Khrushchev passasse mal. Aos outros Stalin ordenava que dançassem juntos músicas lentas enquanto ele sorria e dava enormes risadas ante a visão de homens adultos dançando como casais. Era a forma derradeira de controle, o manipulador de marionetes lhes coreografando todos os movimentos. Interpretação: